Bom, é um cenário que vai ser muito importante para o Brasil, para membros do Mercosul como um todo e também para países da União Europeia. Oriane Fancelli de volta com a gente aqui, analista de relações internacionais, para nos ajudar a entender os próximos passos e os impactos de tudo isso até agora. Cadê o Oriane? Coloca ele aqui para mim, para eu conversar com ele, olhando para ele aqui na tela do nosso SBT Notícias, até porque a gente está vendo a imagem da Ursula von der Leyen, que é uma figura que agora, fazendo esse movimento, assinando esse acordo entre os dois blocos, ela acaba sendo responsável por fazer parte da história da criação do maior bloco comercial do mundo. Quando a gente vai começar a sentir na prática, já dá para dizer, de certa maneira, assim, é uma coisa já de forma praticamente imediata que os países vão sentir o impacto positivo disso, ou é realmente frutos que iremos colher daqui a alguns anos? Como que você pode explicar isso para a gente? Olha, Marcelo, dos dois jeitos. Eu acho que o jeito mais simples de entender esse acordo é de pensar no impacto direto no consumo, depois no impacto mais estrutural que ele vai acabar tendo na economia. Para quem vai no supermercado ou compra produtos importados, a principal mudança é que alguns itens europeus eles tendem a ficar mais baratos ao longo do tempo. Então, vinhos, azeites, queijos, chocolates, até medicamentos e mais adiante, aí a gente vai falar de carros europeus que vão entrar no mercado brasileiro com os impostos ou zerados ou reduzidos. Hoje, por exemplo, os carros eles pagam tarifas bastante altas para entrarem no Brasil. Isso encarece muito o preço final. E aí, com o acordo, essas tarifas elas vão cair aos poucos, ao longo dos anos, ou seja, não é algo de imediato, mas a tendência é de mais concorrência e, com isso, os preços mais acessíveis em alguns segmentos. Agora, olhando para além do consumo, o impacto mais importante ele está na economia como um todo, porque o acordo ele facilita a entrada de máquinas, de equipamentos, de tecnologias europeias no Brasil, o que vai ajudar as empresas brasileiras a produzirem melhor, mais barato, e aí elas também vão poder passar a exportar os seus produtos para esses países da Europa. Então, ao mesmo tempo, os produtos brasileiros eles passam a ter mais facilidade para entrar lá, especialmente aquilo que a gente já produz também, principalmente produtos agrícolas. Bom, eu quero trazer aqui alguns elementos e alguns personagens de toda essa história. Vou começar pelo Macron. A gente sabe que o agro francês não tolerou isso, não está aceitando esse movimento. Muitos e muitos protestos foram feitos. Primeira pergunta em relação a isso. Agro francês vai se dar por vencido mesmo após a assinatura? Ou você acredita que vai continuar uma pressão absurda, uma pressão gigantesca aí nos próximos tempos? Deve haver nessa semana algum tipo de votação no Parlamento Europeu para tentar judicializar isso, ou seja, existe uma corte ali europeia que quem é contra esse acordo, eles vão tentar fazer com que isso tudo seja judicializado, que potencialmente poderia atrasar esse acordo em até 18 meses, mas eu não acredito que isso deva acontecer, até porque eles vão ter que ter os votos suficientes para isso. A França, o agro francês, ele na teoria ele sai derrotado, mas na prática existem aquelas salvaguardas também, que inclusive esse acordo ele só foi aprovado por conta dessas salvaguardas que são como se fossem ali freios de mão, que o agro europeu, que a União Europeia vai poder puxar caso os produtos agrícolas do Mercosul eles passem a inundar o mercado e prejudicar o agro europeu. Então, existem alguns instrumentos que foram feitos para mitigar os efeitos para a Europa. Estou falando de França, um personagem dessa história, um elemento de todo esse enredo é o Macron. Como é que fica a imagem dele perante o eleitorado dele? Porque a gente sabe que o agro sempre apoiou muito o Macron e agora fica numa espécie de uma decepção, talvez falando, olha, Macron, você não tem o peso dentro da União Europeia como deveria ter aí para representar os interesses do agro. Ele já é altamente impopular na França a partir do momento em que ele resolve lá atrás dissolver o parlamento, fazer novas eleições, teve até que reverter uma reforma da Previdência altamente impopular que foi feita na França. Então ele, hoje no seu cargo de presidente, ele basicamente lida com as questões externas, né, com as questões de defesa e de relações exteriores da França, até mesmo
que por isso que ele tenta sempre aí se projetar em cima disso. Tanto é que agora, daquele assunto que a gente estava falando antes, em relação às medidas que a União Europeia agora vai tomar para tentar responder às ameaças de tarifas do Trump pela questão da Groenlândia, o Macron ele é uma das pessoas que hoje defendem abertamente o uso daquele dispositivo anticoerção da União Europeia. Então, ele usa disso para ganhar projeção e tentar não pintar uma imagem de tão derrotado. Bom, outro ponto importante, né? Nessa pressão que se tem, que Estados Unidos têm feito sobre a União Europeia. De certa forma, a Ursula von der Leyen deu uma declaração aí no fim de semana dizendo que essa parceria com o Mercosul vai ser realmente muito positiva para ambos os lados. Ela fala, inclusive, em um comércio respeitoso, né? Ela usa alguns adjetivos que mostram e, claro, dão uma indireta para Donald Trump, dizendo que seria uma relação mais confiável com países do Mercosul. Esse movimento que a gente está vendo agora, uma pressão forte dos Estados Unidos, ameaças de taxação, contra-ameaças sendo feitas pela União Europeia, a gente pode sair ainda melhor do que se esperava pelo contexto como um todo? Essa aliança com o Mercosul pode ser ainda mais positiva do que a gente estava imaginando no primeiro momento? Eu acho, Marcelo, que as ameaças do Trump, elas ajudaram a fazer com que a Europa finalmente aceitasse que esse acordo ele é inevitável, caso ela queira ainda defender o liberalismo comercial, que é um dos pilares da fundação da própria União Europeia. Então, no momento de ameaças constantes de protecionismo dos Estados Unidos, eu acho que foi uma resposta bastante importante e vale ressaltar também que o Mercosul está buscando realizar acordos similares também com outros países do mundo. O próprio Canadá, ele fez algo bastante parecido com a China há poucos dias atrás. Obviamente que se trata de um acordo muito mais limitado, mas o Canadá, que também está ali constantemente sofrendo bullying, entre aspas, dos Estados Unidos, que está constantemente sendo ameaçado com tarifas ou até mesmo com agressão militar, ele sentiu que era importante mandar uma mensagem para o Trump, se aproximando daquele que é o principal rival geopolítico dos Estados Unidos, que é a China. Então, há 2, 3 dias atrás, o Canadá anuncia um acordo bastante parecido. É o mundo como um todo, eu acho que mandando essa mensagem de que as regras são importantes e que o comércio ele serve para beneficiar, para integrar cadeias produtivas. Você falou desses outros exemplos, né? Canadá, China, enfim. O que esperar de outros possíveis acordos que já estão sendo costurados ou que têm um cenário de prosperidade, digamos assim, entre países do Mercosul, entre o próprio Brasil e outras figuras internacionais? Quais alguns que você pode exemplificar para a gente que já estão no radar aí das alianças? Olha, eu acho que o primeiro ponto é que finalmente, esse acordo ele dá um motivo real para a existência do Mercosul. Durante muito tempo, o bloco ele foi criticado porque ele não entregava tudo aquilo que ele havia prometido durante o momento da sua criação. Ele mais servia para atrapalhar do que, de fato, para ajudar. Por quê? Porque com o Mercosul, os países eles não tinham a liberdade de negociar acordos comerciais individualmente. Tanto é que o Uruguai, no ano passado, ele estava ameaçando, ou até o ano passado, ele estava ameaçando negociar um acordo individualmente com a China caso o Mercosul ele não entregasse. Então, hoje a gente pode dizer que existem negociações em andamento entre, por exemplo, o Mercosul e o Reino Unido. O Reino Unido, que alguns anos atrás resolve sair da União Europeia, portanto, ele não faz mais parte daquele mercado comum europeu e agora ele precisa negociar individualmente um acordo com o Mercosul. Isso pode acontecer agora. E, para a gente também amarrar o que estava falando antes, o Reino Unido, apesar de não fazer parte da União Europeia, ele foi um desses países que sofreu a ameaça de tarifa do Donald Trump por conta da Groenlândia. Então, mais um incentivo, inclusive para o Donald Trump, ele tentar voltar a aproximar Reino Unido da União Europeia quando houve um distanciamento.
E quero falar de um agora, citei alguns personagens, quero trazer para o nosso quintal aqui. É inevitável falar do Milei. Milei já tinha sinalizado, falando que queria sair do Mercosul, que não queria mais saber, que o bloco não servia para muita coisa em relação aos planos da Argentina. E Milei estava no fim de semana pousando na foto, né? Já esteve em outras reuniões também, inclusive, de certa forma, talvez mudando um pouco o comportamento. Pergunta que fica é, Milei recuou, caiu na real ou viu que o discurso dele para o eleitorado dele era uma coisa, sendo que na prática o cenário é bem diferente? Eu acho que, de fato, ele defende o liberalismo econômico, ele que se classifica como um anarcocapitalista, então ele é a favor, sim, do livre comércio. Eu acho que o grande desafio para ele, inclusive, é tentar defender isso, o livre comércio, ao mesmo tempo em que ele defende uma aproximação ali quase que incondicional com Donald Trump, porque o Milei e o Trump, eles são completamente diferentes na questão do protecionismo. O Milei é contra e o Donald Trump, ele é a favor. Mas ele vai tentar lucrar em cima desse acordo, assim como todos os países do Mercosul vão tentar aproveitar, mas vale a gente ressaltar que o mais beneficiado com isso tudo, pelo menos aqui, quando a gente fala dos países do Mercosul, é o Brasil, porque 80% de todos os produtos do Mercosul que são exportados para a Europa, eles são produtos brasileiros. Para a gente encerrar esse assunto, como é que fica a imagem do Lula no cenário internacional depois dessa assinatura do acordo? Melhor acordo já assinado nas 3 presidências dele. Isso, sem dúvida, a gente está falando de algo que é um mercado comum para mais de 700 milhões de pessoas, e então ele consegue assinar esse acordo, inclusive algumas semanas depois, e a gente falou sobre isso, eu e você aqui, em um momento no qual a Itália ela não tinha deixado claro se ela ia seguir adiante, se ela ia rejeitar ou apoiar o acordo, em um momento no qual ele era decisivo. Então, quando ele fala grosso, algumas semanas atrás, e ele decide dizer, olha, se a Europa não levar esse acordo adiante agora, não adianta voltar pelo menos durante a minha presidência. E aí, eventualmente, a Giorgia Meloni, ela consegue mais alguns incentivos por parte da União Europeia e resolve apoiar o acordo. Então, uma grande vitória para ele exibir ao redor do mundo, em um momento no qual ele está sendo bem mencionado pela imprensa internacional pela atuação dele diante das ameaças do Donald Trump. É isso, Urian Fancelli, obrigado, viu, mais uma vez com a gente aqui no nosso SBT Notícias para trazer uma análise desses assuntos internacionais que, de fato, têm uma relação direta com a vida do brasileiro. Valeu, meu amigo, boa semana para você.